A Ordem dos Técnicos Oficiais de Conta tem estado aqui na Praça da Alegria muitas vezes com o estigma de só trazerem notícias desagradáveis e que nos vão obrigar a maior número de sacrifícios. Hoje, a Paula Franco, em representação da Ordem dos Técnicos Oficiais de Conta, já nos avisou a mim e à Sónia que afinal nem tudo é tão obscuro, nem tudo será tão árduo conforme podíamos pensar. Olá, muito bom dia. Paula, então, quais são as boas? Ou quer começar pelas más notícias? Bom, claramente vai haver um aumento da taxa de IMI. O que vamos falar aqui hoje e aquilo para o qual me convidaram foi de facto para falar sobre o IMI. Em primeiro lugar é preciso dizer o que é o IMI, porque de facto há muitas pessoas que nem sabem o que é o IMI. O IMI é o Imposto Municipal sobre Imóveis, que é vulgarmente conhecido, porque era o anterior nome até 2004, por contribuição autárquica. E as pessoas vulgarmente conhecem melhor o nome de contribuição autárquica. E, portanto, é a contribuição que pagamos todos os anos pelos imóveis dos quais somos proprietários ou usufrutuários. E as taxas realmente do IMI vão aumentar para 2012, que só se vai refletir em 2013, porque nós, em relação ao IMI, andamos sempre um ano atrasados. Portanto, neste ano que entra o 2012, vamos pagar o IMI de 2011. Portanto, este aumento que está a ser anunciado só se vai refletir mais tarde. Mas em relação a esta matéria, eu penso que temos que fazer aqui uma pausa e pensar um bocadinho como é que ela funciona para poder usufruir e poder explorar aquilo que podemos ainda não ter feito e que pode diminuir inclusivamente o valor que vamos pagar. Olha, boas notícias. E vamos ver como é que isto é possível. Portanto, a alteração do IMI e todas estas questões relacionadas com a tributação dos imóveis começou e alterou consideravelmente em 2004, com a grande reforma do património que existiu nessa altura. E aí, o que é que se pretendeu? Promover a avaliação do parque imobiliário dos prédios portugueses, porque de facto estavam completamente desatualizados. E aí as receitas da Câmara, porque este IMI é uma receita das câmaras, de facto não conseguia ser muito positiva porque os imóveis estavam completamente desatualizados. Não eram atualizados há muitos anos ou eram com valores muito baixinhos. Em 2004, com esta grande mudança, então, promoveu-se uma grande avaliação. Promoveu-se uma grande avaliação, por exemplo, quando os prédios são vendidos. Já há uma avaliação nos termos com novas regras, em que, de facto, o valor patrimonial dos imóveis sobe um bocadinho, sobe bastante até. Mas não quer dizer que paguemos mais imposto. Porquê? Porque as taxas dos imóveis avaliados são mais baixas do que as taxas dos imóveis que ainda não foram avaliados nestes novos termos. Sim. Só para lhe dar um exemplo de um caso real. Uma casa na Avenida da República, em Lisboa, portanto, numa zona nobre, que de facto tem um valor bastante elevado. Em 2013, antes de se promover toda a avaliação, o valor patrimonial tributário, portanto, o valor que ela tinha para efeitos fiscais era de 9.000 euros. Portanto, que não corresponde minimamente à realidade. Depois, embora ela não tenha sido transacionada... Deve ser só uma assoalhada, não é? Não, era uma casa de 180 metros quadrados. Neste caso concreto, portanto, 9.000 euros, completamente desatualizada a realidade. Depois, o que é que aconteceu? Com a introdução desta nova reforma do património, houve, em primeiro lugar, um ajustamento provisório, que tinha a ver só com um coeficiente de atualização e não com estas novas regras, que levou que esta casa ficasse a valer, em termos de valor patrimonial tributário, 240 mil. Já mais aproximado da realidade. Não é? E neste caso passou a pagar 1.600 euros. Porque, com a atualização, mas ainda de acordo com a taxa de IMI mais alta, porque era com as regras anteriores, passou a pagar 1.600 euros. Portanto, quando valia 9.000 euros, pagava 60 euros de IMI. 60 euros por ano, realmente para uma casa de 180 metros quadrados na Avenida da República, também estava completamente desajustado. Sim. Com a avaliação, passou a pagar os tais 1.600 euros. Mas estes proprietários, sabendo que se pedissem a avaliação, se calhar iriam ficar a pagar menos, pediram a avaliação nos termos das novas regras do IMI. E o valor patrimonial, de acordo com as novas regras, e estas novas regras têm uma fórmula matemática muito precisa para calcular e que tem em conta a localização do imóvel, o valor por metro quadrado, etc. O valor patrimonial atual, já com estas novas regras, passou a ser, em vez de ser mais alto, passou a ser ligeiramente mais baixo e ficou nos 200 mil euros. Como a taxa de IMI dos imóveis avaliados é consideravelmente mais baixa, este imóvel, depois de avaliado, em vez de pagar os 1.600 euros de IMI, passou a pagar 700 euros anuais de IMI. Nós podemos pedir essa avaliação?
pode-se pedir, qualquer contribuinte pode pedir se o imóvel ainda não foi avaliado. E mesmo daqueles imóveis que já foram transacionados a partir de 2004 e que já têm a nova avaliação, de 3 em 3 anos podemos pedir nova avaliação. Porquê? Porque os valores podem ter alterado. Claro. Por exemplo, o valor de construção por metro quadrado, que é um dos coeficientes que entra para cálculo, tem descido nestes últimos anos, até pela conjuntura económica. Por isso, quem teve o seu imóvel avaliado em 2004, em 2005, e se já passaram 3 anos, pode pedir nova avaliação, de certeza que o seu valor patrimonial tributário vai ficar mais baixo. Ao ficar mais baixo, não vai corre o risco dele aumentar. Pode simular antes. Porque o site da Administração Fiscal disponibiliza um simulador. E não é apenas isso que me quero questionar. Mas a partida está se mais nós fizermos uma avaliação, do nosso imóvel, da nossa habitação, e se esse valor patrimonial baixar, eu na altura da venda da minha casa, se eu vender acima desse valor patrimonial, eu não vou pagar mais impostos pela diferença entre o valor patrimonial e o valor da venda? Paga mais valias? Se vender acima, não vai pagar, porque é aquilo que vai determinar o valor na venda, mas aí já não é IMI, já estamos a falar de IMT, que é o imposto antiga CISA, não é? Sobre a transmissão. Aí o que vai acontecer é que é sobre o valor mais alto entre o VPT e o valor da escritura. Sim. Portanto, se vender sobre um valor mais alto, paga o IMT e as mais-valias sobre o valor mais alto. Se vender por um valor abaixo daquele que respeita à avaliação, aí sim, claro que neste momento as regras remetem sempre para o valor patrimonial tributário. Portanto, entre os dois o mais alto, o que significa que pode vender por 100 mil. Se o valor patrimonial tributário, que é esta avaliação, a aplicação desta fórmula, for de 150 mil, vai pagar quer o IMT, que é a antiga CISA, quer as mais-valias da venda, sobre os 150 mil e não sobre os 100, que é o valor real da transação. Podendo contestar, obviamente, comprovando que efetivamente a transação foi feita pelos 100 mil. É um processo um pouco complicado. É, não é? Podemos ver o trabalho que nos preparou para também ajudar-nos a esclarecer em parte. Se calhar levantamos também para tornar mais útil a nossa explicação. Exato. Portanto, aqui o que temos é as taxas do IMI, que era precisamente aquilo que estávamos a falar, e as diferenças que vão ocorrer em 2012. E, portanto, atualmente temos 2 intervalos de taxas para os imóveis que já foram avaliados de acordo com as novas regras que iniciaram, portanto, em 2004, até iniciaram em dezembro de 2003 para o caso do IMI, mas que vulgarmente entraram em vigor em 2004. Portanto, de acordo com as novas regras, temos taxas que variam em um intervalo entre 0,2% e 0,4%, e para os imóveis que não foram avaliados, que é a taxa que ainda vamos pagar no ano 2012 referente a 2011, varia entre 0,4 e 0, isto não se são 2,4. Mas parece 2,4. Mas a indicação que eu tenho... mas não, é o intervalo... O intervalo aumentará. É 0,4 e 0,7. Pronto. Não sei, aquilo não se percebe bem, mas é 0,7. E, portanto, e este é o intervalo. Em 2012 aumentará de 0,5 para 0,8. Aumentam todas 1%. Portanto, o intervalo aumenta de 0,3 para 0,5. E o intervalo dos que não foram avaliados passa para 0,5 para 0,8. Agora, há aqui uma questão importante que precisamos saber. Primeiro, há de facto uma grande diferença entre estes 2 intervalos. Este é para os imóveis avaliados. Por isso é que os imóveis avaliados não significa que paguemos mais. Pode significar até que se pague ligeiramente menos, depende das circunstâncias. E é preciso olharmos para isto. E a Administração Fiscal disponibiliza um simulador no site das finanças, que é aquele site www.portaldasfinanças.gov.pt, que é o site onde vamos entregar, por exemplo, o nosso IRS, em que podemos simular qual é o nosso valor patrimonial tributário do imóvel e aplicar as taxas para saber, indicando, não é preciso a morada. A morada serve-nos para conseguirmos encontrar o coeficiente de localização. Sabemos o que é que vamos aplicar em termos de índice. Precisa das áreas, precisa desse coeficiente de localização e precisa da idade do prédio, porque isso vai diminuir o seu valor patrimonial tributário. E vai desvalorizando. Uma das razões também porque vale a pena pedirmos de 3 em 3 anos o ajustamento é porque o prédio vai envelhecendo e, portanto, vai tendo uma diminuição também em termos de valor. Quem tem isenção de IMI vai mantê-la ou também pode correr o risco desses prazos se diminuírem? Não, quem tem isenção de IMI, para já, as notícias que correm é que vai manter. Portanto, inicialmente houve a notícia de que de facto iam ser alteradas, não. Vão-se manter as que já estão a decorrer. Sim. Agora, para o próximo ano, 2012, as isenções vão diminuir consideravelmente. Aí sim vamos ter uma mexida bastante forte e significativa nas isenções. Queria só explicar uma coisa. Isto é um intervalo.
E quem vai fixar o intervalo são as câmaras municipais. E, portanto, a maior parte das câmaras municipais, como precisa de receita, normalmente puxa para cima. o topo do intervalo, para o valor superior. Hoje é Mas capa de pode um não dos ser jornais assim. que apenas 5 municípios estão a prever baixar o IMI, Baixar. inclusivamente. Pronto, pode ser uma medida também dentro das câmaras municipais e cada grupo de contribuintes dentro das suas regiões pode, de facto, tentar fomentar dentro das suas autarquias a possibilidade de não aumentar e até diminuir as taxas de IMI no próximo ano. Portanto, é uma possibilidade que existe. O facto de nós termos 1% de taxa a mais não quer dizer que ela possa ser aproveitada. Portanto, o próximo diapositivo traz o exemplo de algumas taxas Sim. de alguns locais. Portanto, se pudéssemos passar para o próximo diapositivo. Vamos já ver. Pronto, em relação a estes municípios, por exemplo, temos aqui uma situação que acaba por ser um bocadinho anormal em relação aos preços dos valores dos imóveis, é que Lisboa acaba por ter umas taxas mais baixas do que outras regiões do país, porque Lisboa nunca utilizou as taxas máximas em termos de IMI. Portanto, a taxa atualmente, em 2011, é de 0,35 para os imóveis avaliados e 0,675 para os imóveis que ainda não foram. Portanto, não chega aos 0,7 máximo nem aos 0,4. Já o mesmo não podemos dizer. Já o mesmo não podemos dizer das outras que estão aqui apresentadas, com exceção de Vizela. Portanto, Vila Nova de Gaia está nos máximos, em termos de taxa, no intervalo máximo. Gondomar também. Portimão também. Vizela tem umas taxas ligeiramente inferiores. Portanto, isto vai depender das câmaras. Portanto, também há aqui uma certa pressão que deve ser feita junto às autarquias para conseguir equilibrar um bocado aquilo que vamos pagar nos próximos anos. Em relação ao 2012, ainda não sabemos quais são as taxas. Portanto, sabemos que elas podem aumentar, neste caso, no máximo, até 0,8 e até 0,5. E provavelmente estas localidades que já aplicam estas taxas vão, se calhar, utilizar a taxa máxima e aí passarão para 0,8 e 0,5, mas não sabemos, podem não passar e manter a que está atualmente. Porque, aliás, houve realmente um aumento considerável do IMI e da receita das câmaras desde 2004. E, portanto, se calhar as câmaras já têm receita suficiente deste imposto para não irem atrás do aumento. Que não de outras receitas não. Que provavelmente vão diminuir e para compensar essa perda vão ter de ir buscar dinheiro a outro lugar. Tal como disse há pouco a Paula, há muita gente que ainda desconhece este imposto e muita gente que muitas vezes se surpreende com mais um imposto para pagar, a chegada de mais um imposto para pagar. Hélder, tu hoje estás exatamente junto de qualquer contribuinte que pode ainda ter dúvidas e mais do que isto. Olha, saber que já não se chama contribuição autárquica e que tem agora esta designação de IMI. Exatamente, e saber, afinal de contas, o que é, se sabem ou não. Portanto, fiquem connosco, porque se surgirem dúvidas por cá, vocês aí estarão para esclarecer. Tem aqui dois senhores que vão ser já os meus primeiros convidados. IMI, sabe o que é? Sei que é o IMI. É o Imposto sobre Imóveis. Imposto sobre Imóveis. E está a par, por exemplo, para quem vai este imposto? Para quem beneficia deste dinheiro? São as câmaras municipais, creio eu. Sendo-se devidamente esclarecido até aqui. Atualizações, está a par delas? Ouço falar nisso. Tenho ouvido falar nas atualizações. Portanto, e concordo com elas. Em parte concordo com elas. Nomeadamente na contribuição dos prédios urbanos. Porque quanto aos prédios rústicos, julgo que isso é a morte dos proprietários. Porque, relativamente aos rústicos, sim? Aos rústicos, porque os rústicos são os prédios que neste momento estão desativados. Vamos só fazer uma pausa na nossa conversa para ver da parte do estúdio se há algum comentário a esta primeira opinião que recolhi aqui. Esta diferença do prédio urbano e do prédio rústico, Paula. Há diferenças. Aliás, estas taxas que temos estado a falar sempre de prédios urbanos. Os prédios rústicos não foram atualizados, portanto, estas regras de atualização e da grande reforma do património em 2004 não se aplicaram aos prédios rústicos. Os prédios rústicos têm atualmente uma taxa fixa de 0,8, mas os 0,8% pode parecer muito, portanto é superior às outras, mas os seus valores patrimoniais são de tal forma baixos que praticamente não são tributados. Os imóveis
rústicos variam, mas se falarmos, por exemplo, no norte do país, podem estar avaliados por 250 euros, por 10 euros. Aparecem imóveis rústicos a 10 euros. Estamos a falar de impostos na ordem dos cêntimos, não é? Pois, Sim, nesse na caso. ordem dos cêntimos, que até podem ter isenções, Claro. que nem chegam aos valores Nem chegam a depois atingir o para mínimo, não é? atingir os mínimos. E por isso os rústicos, de facto, não foram atualizados até agora. Fala-se numa atualização também dos valores patrimoniais dos rústicos, mas penso que aí terá que haver alguma precaução nessa avaliação, até porque não é tão fácil de promover como dos próprios E até imóveis porque é preciso urbanos. saber que tipo de população ainda E tem a reside ver nesses com o prédios rendimento rústicos. que geram. Claro. E neste momento, realmente, os imóveis rústicos não geram praticamente rendimento e, portanto, a indexação do seu valor patrimonial tem a ver com o rendimento gerado. Muito bem, Paulo. Hélder, julgo que esta ponderação também é importante. Exatamente, e estabelecer essas diferenças. Tenho mais uma pergunta. Como é que se chama? João Palmeiro. Sr. João, está a par de quem beneficia deste imposto, o IMI? São as câmaras municipais. Na sua opinião, é válido, é devidamente aplicado o dinheiro junto das câmaras, aquilo que tem visto? Sei que veio de Coimbra. Sim. Eu acho que é o mais iníquo dos impostos que há no país, atendendo sobretudo à maneira pouco útil como é aplicado. E segundo julgo saber, a maneira como vai ser atualizado é primitiva. As finanças pedem às câmaras a planta dos prédios, medem os metros quadrados e é X. Eu gostaria era que as câmaras, depois de avaliarem um prédio em 10 mil, 100 mil, 500 mil, fossem responsáveis e se o dono quisesse vender, lhe pagassem esse dinheiro. Assim, era justo que realmente a pessoa que tinha um prédio que realmente valia 500 ou 200 ou 100, o que fosse, tinha esse valor e então pagasse. Agora já se prevê que as finanças vão valorizar os prédios à sua bela vontade e o inquilino, o dono, não tem maneira de reagir contra isso. É calar-se e aceitar. Vamos só fazer aqui um parênteses também, na sua pertinente opinião. Não houve a resposta, mas eu vou ouvir e depois vou-lhe transmitir. Vai ser mesmo assim? Esta avaliação vai ser feita um pouco ao critério de quem avalia, sem haver qualquer tipo de... Bom, a avaliação tem sempre que ser feita por de alguém, não é, critérios. Helder? Mas a Paula pode ajudar Se há- também Forçosamente. a perceber. Se há quem fiscalize, os que fiscalizam. Não é bem através de fiscalização, porque a grande reforma do património que ocorreu em 2004 trouxe uma fórmula matemática com coeficientes e com intervalos que é muito mais objetiva. E, portanto, hoje em dia não depende tanto só dos avaliadores externos, mas sim da aplicação desta fórmula. Por isso é que qualquer um de nós, indo ao simulador da administração fiscal, consegue determinar o nosso valor patrimonial tributário dos nossos imóveis. Claro. Agora, obviamente que isto que estavam a dizer, de facto, pode ser verdade. Há locais que, porque o coeficiente de localização não é bem aplicado, ou porque o preço por metro quadrado, como é igual para todo o país, e depois os coeficientes que vão variar, os outros coeficientes não são suficientemente baixos, pode haver, de facto, situações injustas. E têm existido situações injustas, por exemplo, no norte do país, em que, de facto, os imóveis não têm o valor Claro. que têm no centro ou até no sul do país, e, portanto, aí a diferença não é tão grande. E tem havido avaliações, de facto, que extravasam aquilo que é o valor real do imóvel. Em Lisboa, por Mas exemplo, aí não se tem apresentar uma verificado isso. reclamação. Não há outra... Pode não ser só por via da reclamação. Portanto, a reclamação tem que aceitar que os valores dos coeficientes não estarão corretos, porque como estamos assentos Claro. numa fórmula matemática, Certo. temos que ter critérios muito eficazes para conseguir comprovar. Ou o coeficiente de localização muda, Então, o que é que aí- aconselha nesses casos? e é complicado, portanto, é pressionarem também aqui os municípios para promoverem a alteração dos valores dos coeficientes de localização. Portanto, é a única forma mais realmente uma de vez levar. a influência junto do poder local é também Exatamente, necessária é. por parte das populações. E, como sabemos, Hélder, é muitas vezes o poder local aquele que vai tratando, vai resolvendo os problemas cotidianos daqueles que cada vez se sentem mais distantes do poder central. Exatamente, e é essa inquietação que eu vou sentindo também por aqui. E eu vou dar essas explicações agora já fora do ar, Claro. porque o nosso tempo está mesmo na reta final. Aos meus dois convidados, a quem agradeço desde já a opinião que partilharam connosco e com muita validade, julgo eu, são duas das opiniões e do sentimento também que nós vamos recolhendo aqui na rua quanto a esta questão. IMI, mais um imposto que nós vamos ter que pagar, mais um imposto ao qual nós nos vamos ter que sujeitar. Fiquem bem, até amanhã. Um abraço, Hélder. O Obrigada, imposto Hélder. já Já existente existia. vai ser aumentado.
sabe, pelo menos as balizas entre o valor mínimo e o valor máximo vão aumentar, depois dependerá dos municípios que taxa aplicar, que imposto aplicar aos proprietários. Paula, ainda não se sabe os valores de 2012, não é? Ainda não. Portanto, até novembro, as câmaras municipais comunicam esse valor à administração fiscal. Portanto, até novembro de 2012 para aplicar depois em 2013 relativamente a 2012. Portanto, até aí têm muito tempo para promover essas avaliações, exatamente, para verificar para determinar se o interessa. valor, exatamente. Claro. Em Paula, muito termos obrigado por ter mensais. estado aqui connosco Obrigada, na Paula. Praça da Alegria, na celebração da Ordem dos Técnicos Sociais de Contas, que nós muito agradecemos.